Dentre as modalidades subaquáticas, o mergulho recreativo é considerado uma atividade segura. Mas, mesmo assim, os cuidados com os equipamentos e a segurança devem estar sempre em primeiro lugar. Para exercer a profissão, os instrutores precisam fazer cursos e obter certificados. A experiência de conhecer novos lugares em um outro mundo fascina não só os alunos que mergulham pela primeira vez, mas também os próprios instrutores. O que é que leva uma pessoa a querer ser instrutor de mergulho? Normalmente é uma paixão muito grande pelo mar e uma vontade de trabalhar naquilo que gosta. A melhor coisa é o contato dia a dia com o mar, com a vida marinha, com as pessoas, mostrando a beleza do mar para outras pessoas. Mas, para eles, a responsabilidade é tão grande quanto o prazer. A coisa mais importante é que você conheça o equipamento que você está usando, né, e você saiba que ele está em boas condições. Então, que ele está sendo regularmente limpo, testado. Isso vai desde o cilindro, né, com testes que você faz do cilindro, desde o seu colete, desde o seu regulador, desde da sua nadadeira, da sua roupa, tudo isso. Um segundo passo importantíssimo para o instrutor, é claro, e para o aluno, seria aprender a comunicação subaquática, porque você não consegue falar debaixo d'água. Você até pode falar, mas é difícil de entender. Então, os sinais manuais e até escritos, se for o caso, né, você deve saber o que eles significam. Então, isso deve estar bem claro na cabeça também do instrutor e do aluno. Embora a responsabilidade pela manobra e segurança da embarcação seja do comandante, o instrutor deve certificar-se de que a tripulação e a embarcação estejam de acordo com as exigências da Capitania dos Portos. Além dos equipamentos de primeiros socorros, é imprescindível o kit de oxigênio para o caso de algum acidente no mergulho. O instrutor deve verificar se o equipamento da operadora está em boas condições de uso, com as revisões feitas nos prazos estipulados, e se os mergulhadores estão qualificados e corretamente equipados para o mergulho planejado. Ter o material sempre em bom estado, com a manutenção adequada em dia todo o teu material, tanto cilindro, regulador, como colete. Eu checo o meu material, eu checo o meu regulador, eu checo o meu equipamento. Como os alunos também aprendem a fazer isso, checar todo o equipamento de mergulho. A recarga do cilindro também deve ser observada com cuidado. Que cuidados a gente tem que ter numa recarga, né? Que perigos potenciais essa recarga representa para quem está manuseando tanto o compressor quanto o cilindro. Dois perigos comuns que acontecem são o rompimento desse O-ring, que faz a vedação do sistema, é um anelzinho de borracha, de teflon, enfim, e pode estourar e começar a vazar o ar. Ou o rompimento de um selo de segurança, também é alguma coisa que pode acontecer em função de um aumento de temperatura ou um aumento de pressão. Essa é uma das razões principais pelas quais a gente dá a recarga do cilindro dentro da água, para evitar que o cilindro aqueça demais, haja um aumento interno da pressão em função do aumento da temperatura, né, quando a gente dá a recarga, e esse selo de segurança venha a se romper. Além de colete, cilindro, regulador, nadadeiras e máscara, é recomendada a utilização de faca ou canivete, luvas e roupa de neoprene para proteção física e térmica. O instrutor deve fazer um resumo do mergulho descrevendo o local, o tempo e a profundidade. Então nós vamos cair em direção à fenda, vem até as caldeiras, onde tem 25 metros de profundidade. Depois vamos pegar uma linha reta em direção para lá, certo? Até onde vai chegar no hélice. Chegando no hélice tem alguns destroços, onde a gente vai dar uma voltinha, dar uma olhada. Depois a gente vai começar a retornar e até mais ou menos o navio por cima até as âncoras. Na hora da descida, a gente na água vai colocar o regulador na boca, vamos começar a desinflar o colete bem devagarzinho,
descendo, um olhando para o outro, sempre o quê? Compensando os seios da face e o ouvido médio. Começou a descer, começa a compensação. E aí dando um ok e os sinais. Se tiver tudo ok, esse é o sinal, ok. Se não, sinaliza no teu ouvido algo errado. A gente paralisa essa descida, para um pouquinho, sobe alguns metros e tenta compensar novamente. Tempo máximo de fundo de 30 minutos. Na subida, não esqueçam, a gente tem que sempre fazer uma subida de 18 metros por minuto. E depois o quê? Uma parada a 5 metros durante 3 minutos. Perfeito? As condições ambientais, que podem variar bruscamente, como temperatura e transparência da água e intensidade da correnteza, devem ser observadas para a maior segurança do mergulhador. Em alguns casos, elas podem oferecer perigo ou até mesmo causar um acidente. A situação mais complicada que eu já passei não foi nem tão complicada, mas foi na Costa Rica e a gente estava fazendo um mergulho e lá tem muita correnteza. E simplesmente uma correnteza forte o suficiente que impossibilitou que duas pessoas, no caso eu e uma outra menina, chegássemos à superfície. Então a gente batia a perna e a correnteza puxava a gente para baixo. E a gente tinha, apesar de estar querendo subir, a gente tinha que compensar o ouvido porque a gente estava descendo, e a gente não conseguia subir. Sorte que, claro, tinha ar no cilindro ainda, a gente ficou mais ou menos uns 2, 3 minutos tentando subir. A gente não saía do lugar, a gente batia a perna para subir, mas ficava porque a correnteza que estava passando por cima era muito forte. É fundamental no mergulho ter controle sobre a ansiedade e sobre um eventual medo. E aí eu penso nas várias ocasiões em que comecei a sentir medo e vejo que a maioria das vezes era por bobagens. Quando pintou o tubarão de surpresa, ou a raia que eu não estava esperando e era grande, e naquele tempo ainda a gente não sabia direito como reagiria, dá um buf no coração, mas uma pessoa treinada se recompõe logo. Durante o mergulho, o instrutor deve ficar atento para garantir uma descompressão adequada para ele mesmo e para seus alunos. Quando a gente mergulha, sujeito à pressão, gases que a gente está respirando, nitrogênio e oxigênio, vão se dissolvendo nos tecidos. E os tecidos vão ficando saturados com esse gás, cada vez maior quantidade. O indivíduo, quando volta para a superfície, ele fica muito tempo no fundo e voltar rápido para a superfície, esse gás pode passar para a forma gasosa dentro do tecido e dar a doença descompressiva, que é o mais comum, a forma articular, a dor numa articulação. Ao acompanhar mais de um grupo, o instrutor deve ficar atento. A perda de calor é cumulativa e a soma de seus tempos de fundo deve ser menor do que o máximo permitido por tabelas ou pelo computador. Além disso, ao longo de diversos dias consecutivos de mergulhos, há um acúmulo de nitrogênio residual que também não é considerado pelas tabelas nem pelos computadores. A história clássica é um indivíduo que faz vários mergulhos no mesmo dia, não respeita a tabela de mergulho, fica mais tempo do que devia, vai mais fundo do que devia, não faz descompressão adequada. Aí depois do último mergulho, 1 a 3 horas depois, começa a sentir uma dorzinha no ombro, essa dor vai aumentando, daqui a pouco está insuportável, ele está com uma bolha de ar naquela articulação. Aí tem que procurar um serviço para tratamento, o tratamento é recompressão. Ele tem que entrar numa câmara, ser recomprimido, ele tem um alívio imediato. Às vezes, no afã de atender a sua clientela, é fácil um instrutor não ser tão cuidadoso consigo mesmo. O instrutor tem que estar numa forma perfeita para poder intervir no caso de uma necessidade. Então, por exemplo, ele não pode abusar com desgaste físico. Ele não pode cair na água seguidas vezes, cair com frio já na água, porque o frio, por exemplo, rouba muita energia. E se for preciso, de repente, dar um esforço suplementar numa emergência, pode faltar a força para isso. É recomendável fazer uma parada de ao menos 24 horas a cada 3 ou 4 dias seguidos de mergulhos.
Um dos acidentes mais graves que um mergulhador pode sofrer é chamada embolia pelo ar. Embolia traumática pelo ar, ou ETA. A embolia traumática pelo ar é qualquer mergulhador que respire uma mistura sob pressão, seja narguilé, seja o aqualung comum, o scuba, enfim, qualquer um desses aparelhos que ele usa. Se ele estiver no fundo e respirando ar sob pressão e por um motivo qualquer ele entrar em pânico e resolver voltar para a superfície correndo, se ele prender o ar na subida e não exalar durante a subida, o que acontece? Aquele ar vai expandindo dentro dos pulmões do mergulhador, rompe os alvéolos, entra na circulação, vai para o cérebro e dá uma embolia cerebral que pode ser fatal em muitos casos. Mas o cigarro é um fator que predispõe a isso, porque se o indivíduo é um fumante pesado, que já começa a ter um enfisema, esse enfisema pulmonar pode levar à formação de bolhas no pulmão, é o chamado enfisema bolhoso, pode levar à bronquite crônica causada pelo tabaco, pode levar à formação de plugs de muco no pulmão, e esse pulmão alterado pode aprisionar ar em determinados lugares do pulmão, mesmo que ele suba normalmente exalando, esse ar aprisionado pode provocar ruptura de alvéolo e embolia também. Mesmo que ele não suba em pânico, mesmo que ele não faça uma subida aí, numa subida normal, um indivíduo que tem um pulmão doente pode ser vítima de uma embolia, que é um acidente que algumas vezes é fatal. Narcose, a gente sabe exatamente as causas, então podemos evitá-la tranquilamente. A narcose, ela só ocorre quando se respira ar comprimido ou uma mistura que tenha nitrogênio. O nitrogênio é 80% aproximadamente da composição do ar. Então a mistura que dá mais narcose é o ar, né? E o ar, a partir dos 30 metros, ele começa a dar uma narcose que dos 30 aos 50 é muito leve, é praticamente imperceptível, é só uma sensação de bem-estar inicialmente, uma sensação de euforia. A maioria das pessoas não percebe que está tendo isso e até os 50 metros não oferece realmente nenhum perigo. O perigo da narcose, se a gente for mais fundo com esse gás, é que esse bem-estar pode dar uma sensação de autoconfiança, sensação de invencibilidade, entendeu? Você começa a fazer coisas que se você não tivesse narcosado não faria, entendeu? Se compara muito ao efeito do álcool. A pessoa às vezes bebe álcool para criar coragem. Sob narcose você tem mais coragem. Se você tem mais coragem, você pode ficar imprudente. Mesmo cumprindo todas as regras do mergulho, o instrutor deve estar sempre atento. Apesar das lendas do fundo do mar, simples seres marinhos como águas-vivas, ouriços e até mesmo alguns peixes podem injetar venenos ou provocar alguma lesão ao mergulhador. O risco que pode ocorrer com seres marinhos é provavelmente por um erro de comportamento do próprio mergulhador. Não existe essa coisa de moreia que ataca mergulhador e seres que são potencialmente agressivos. O que acontece é o descuido do mergulhador, que pode vir a se queimar numa água-viva, vir a se machucar num ouriço, por descuido de equilíbrio de compensação, de colete, ou às vezes sem querer você passar perto da toca de um animal, por exemplo, uma moreia, e ela se sentir ameaçada e, por defesa, ela atacar. De longe, os ouriços são muito mais perigosos que os tubarões, porque eu, nas minhas relações com os mergulhadores, não conheço nenhum que tenha sido atacado por tubarão. E também não conheço nenhum que não tenha se espetado por ouriço. Você vê que a incidência de lesão por ouriço é muito maior do que por tubarão. Mas o tubarão, por tudo nós sabemos, tem aquele mito por trás, a própria mídia ajuda a fortalecer isso, né? Mas seres marinhos, eu diria que não são, no nosso meio pelo menos, um problema muito sério. Os principais são o grupo dos selenterados, as águas-vivas, né? As anêmonas são seres urticantes, eles têm células urticantes, chamados de nematocistos, são umas verdadeiras armadilhas, são células que têm dentro dela dardos de sílica envenenados. E quando você encosta, aquilo cola na pele e os dardos são ativados e injeta esse veneno, que na maioria das vezes, se a área do corpo atingida for pequena, superfície pequena, o máximo que vai causar é uma sensação de ardência local, de queimadura. Em pessoas suscetíveis, que já tiveram exposição prévia a esse tipo de lesão, elas podem ficar sensibilizadas e, quando atacadas por uma segunda ou terceira vez, elas podem desenvolver um choque anafilático, que é uma reação pessoal de alergia extrema a isso.
Mas, mesmo assim, o mar oferece grandes atrativos como cavernas, naufrágios e seres marinhos exóticos. Apesar dos riscos e da grande responsabilidade, esses profissionais têm o privilégio de trabalhar em um mundo cheio de aventuras e mistérios.